Bom dia, tudo bem? Nono ano, olha só, como vocês estavam com dúvidas na página 13, na hora da correção, eu resolvi fazer um vídeo explicando melhor para vocês esse conteúdo de fatoração, de pôr o fator em evidência. E aí nós vamos começar aqui com a letra A. Ó, 5AB menos 5A, menos 5B. Aqui eu tenho que o 5, ó, ele aparece em ambos os termos. Então, é ele que eu vou colocar em evidência. Então, vai ficar 5 em evidência, pontinho de vezes, abre o parênteses. E quem sobrou, eu vou colocar dentro do parênteses, com esse sinal que está aqui. Então, ó, A menos B. Ok? Bem, agora aqui, ó, 12x mais 4y. Bem, vamos pensar aqui primeiro na tabuada do 4. Ó, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12. Opa, o 12 aparece, então eu posso colocar o 4 em evidência, ok? Então, vai ficar o 4 em evidência. Como não tem nenhuma letrinha, eu vou ter que repetir. Só que nesse primeiro momento, eu tenho que pensar que número multiplicado por 4 que dá 12. Nesse caso é o 3. Então, ó, o 3 vai ficar entre parênteses. Vou repetir o x mais que número que multiplicado por 4 dá o próprio 4. 1. Eu posso colocar ou não, tanto faz. E vou colocar o y também, porque ele não está aqui em evidência. Ok? Bem, aqui, quem que na letra C que está em evidência? É quem está dentro do parêntese. Ele aparece nos 3 termos, nessa adição aqui, ó. Então, eu vou colocar entre parênteses M mais N. Bem, vezes. E aí, como que vai ficar? Eu vou colocar quem não está em evidência em uma adição dentro de um outro parêntese. Então, vai ficar A mais B mais C. E se eu voltar e fizer essa multiplicação através da propriedade distributiva, eu vou ter esse mesmo resultado, ok? Bem, na letra D, olha só, eu vou pensar primeiro na tabuada do 5, para ver se tem o 25. E realmente tem. Então, eu vou colocar o 5 em evidência. Além do 5, que eu posso colocar em evidência, eu posso também colocar o x em evidência. Então, vai ficar 5x vezes, abre o parêntese, que número multiplicado por 5x dá 25x? No caso, é o 5. Então, 5 vezes 5 dá 25. Então, 5x vezes 5 dá 25x. Volta para cá. Mais, que número multiplicado por 5 dá o próprio 5? É o 1. Só que eu não preciso colocar o x, porque ele já está aqui em evidência. Então, só falta colocar quem não está, que é o y. Se eu fizer 5x vezes 1y, vai dar 5xy. Realmente, aqui está certinho. Então, a gente pode fazer pode conferir. Bem, essa aqui é bem parecida com a letra C. Nós podemos colocar em evidência essa soma de y mais 1. E multiplicar e colocar quem não está em evidência em um outro parêntese, que nesse caso é x menos m. Bem, e aqui? Aqui eu posso colocar em evidência esse x, porque ele tem o menor expoente, que nesse caso é 1, ok? Então, eu vou colocar o x em evidência. Que letra multiplicada por x dá x ao quadrado? Opa, é ele mesmo. Então, x vezes x dá x ao quadrado. Repete a base e soma os expoentes. X aqui vezes 2y. Então, vai ficar aqui, repete o sinal negativo e o 2y. Ó, x vezes 2y, 2xy. Opa, volta para cá. Aqui, eu vejo que o A aparece nos 3 termos.
E eu vou procurar colocar o A com o menor expoente, que é esse primeiro aqui. Então, vai ficar A em evidência. Bem, o B não foi colocado, então ele vai ficar dentro do parênteses. Menos, bem, vou ter que colocar o A aqui, porque A vezes A dá A ao quadrado, mais A elevado à segunda potência. Note que os expoentes, ó, diminuiu. Antes era 2, passou a ser 1 aqui. Antes era 3, passou a ser 2. Então, isso acontece, tá? Bem, a mesma coisa aqui na letra H. Eu vou colocar esse A em evidência. E aqui, A vezes 1 dá o próprio A. Mas, aí vou diminuir um expoente. Aqui, se é 4, vai ser A ao cubo. Por quê? 3 com esse 1zinho que dá fora, ó, vai voltar para cá, que é 4. A mesma coisa aqui, ó, vai ficar A à quinta, mais A à quarta. Bem, e agora, 12x ao quadrado y menos 18x y ao quadrado. Eu vou pensar em qual tabuada aparece o 12 e o 18. Bem, aparece na tabuada do 6, então eu vou colocar o 6 em evidência. Ok? Porque o 6 é divisor de 12 e também de 18. Bem, e qual a letrinha? Eu vou colocar essa com menor expoente e essa aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Que número multiplicado por 6 que dá 12? É o 2. Gente, desculpa aqui. Esqueci de colocar. Esqueci de colocar o x e o y. Agora sim, que número multiplicado por 6 que dá 12? É o 2. Aqui já não tem o y, então não preciso colocar aqui. Tem o x, só que falta mais um x para ficar x ao quadrado. Então, vai ficar 2x ali. Menos, que número multiplicado por 6 que dá 18? É o 3. Bem, o x já está em evidência. O y está em evidência, mas eu preciso de mais um y. Então, ó, 3y aqui, ok? Se eu fizer aqui a propriedade, volta a esse resultado, ó. 6xy vezes 2x, 12x ao quadrado y. 6xy vezes menos 3y, 18xy ao quadrado aí negativo, tá? Bem, e aqui? 2/5 r ao quadrado mais r ao cubo sobre 10. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, o coeficiente 1. E quem é comum entre 1 e 2 é o 1, porque o 1 também é divisor de 2. Então, é ele que eu vou colocar em evidência. E agora, em relação ao denominador, eu posso pensar que o 5 é divisor de 10, ou que 10 é múltiplo de 5. Então, é o 5 que eu vou colocar em evidência. Então, vai ficar 1/5. E vou colocar o r aqui ao quadrado, porque é o menor expoente. Certo? E aí, entre parênteses, que número multiplicado por 1 dá 2? É o 2. Mas não precisa colocar o r ao quadrado. Agora, que número multiplicado por 10, perdão, por 5 que dá 10? É o 2, só que vai ficar embaixo. Então, eu vou ter que colocar um 1 aqui. E como aqui é r ao cubo, e eu já tenho em evidência r ao quadrado, falta um r. Então, vai ficar 1r. Ok? Bem, e aí a gente vai usar o mesmo raciocínio na K. Ó, quem que eu posso colocar em evidência, sendo que aqui está um 1 e o 5? Eu vou colocar um 1. Entre o 2 e o 4, eu vou colocar o 2, então vai ficar 1/2. E eu vou colocar esse A aqui, que é o menor expoente. Abre o parêntese.
aqui não é a sexta e aqui não tá a quarta, então falta a ao quadrado.